que a gente inicie agora formalmente, né? Quero que você se apresente, fale em que você trabalha, e aí eu vou falar sobre o que é a nossa live. Ah, tá bom, tá certo, Vi. Primeiramente, eu quero agradecer a você, querida, maravilhosa, terapeuta de excelência, por estar participando dessa live com um tema tão essencial para a gente tratar aqui. Então, é uma honra estar aqui participando dessa live com você e bater esse papo gostoso. Sou Ellen, né, Santos, de formação bióloga, e aí recebi o chamado para entrar no universo das terapias, e hoje sou uma terapeuta holística, trabalhando como facilitadora energética, uma jornada que eu tenho me apaixonado a cada dia. E hoje, morando em Santa Catarina, né? E estou aqui para servir a esse chamado tão lindo que eu fui assim colocada de uma forma muito amorosa. E a entrega que eu estou tendo nessa jornada, cada dia, sabe, é um dia novo, são surpresas, são experiências assim que me faz conhecer cada vez mais, voltar, né, a fonte que é esse é o princípio de tudo. Então é uma jornada extraordinária, É uma grande aventura, né, Ellen? uma grande aventura para quem se coloca, né? Tudo faz parte, né? Vamos dizer assim, da peça. Exatamente. E aí eu digo, Vi, que é um quebra-cabeça, né? Tudo isso é um quebra-cabeça que aí ao longo você vai colocando em situações, desafios que são peças, são as pecinhas que aí você vai montando até você conseguir montar. Eu ainda estou ainda montando o quebra-cabeça ainda, não está montado. Eu também estou montando, Ellen. Eu comparo muito também com o tapeceiro, né? A gente às vezes vê uma pessoa construindo ali um tapete, aqueles tapetes com figuras, e a gente fala, o que que vai sair daí, né? Mas o tapeceiro, a fonte, está ali nos orientando e ele sabe que o tapete vai ficar bonito. A gente não fica meio confuso ali no meio, mas depois traz muita clareza, né? Sim, sim, sim. Então, e aí eu sou a Viviane, né? A gente vai hoje estar falando nessa live sobre um e-book que eu escrevi, baseado em estudos, na minha experiência de vida também, nas práticas terapêuticas. O e-book chama O Amor Começa em Você. E hoje a gente vai estar juntas e vou estar fazendo parte da leitura do capítulo 2, né, sobre práticas eficientes para desenvolver o amor próprio. Vou fazer trechos de leitura e eu e o Maisrael vamos estar comentando sobre as partes que a gente vai estar lendo agora. Vamos começar então, né, a leitura? Parabéns, Então, viu, pela iniciativa desse e-book. É um tema assim que é tão necessário, como eu falei anteriormente, né? Esse tema ligado ao amor próprio é algo que as pessoas falam, mas não sente, na verdade, esse amor próprio que todos nós, né? E aí já vem um versículo que traz essa frase, né, do amor próprio. E muitas das vezes a gente não se dá conta que a gente não está ali no centro mesmo, voltado ali para se amar, primeiramente, né? Para verdade. daí estar aberto a amar o demais. Então, parabéns por você trazer e essa live dá oportunidade, né? Quem adquiriu, maravilha, mas quem não adquiriu, que possa estar adquirindo. E é um privilégio agora estar saboreando desse e-book que você está aí compartilhando. Maravilha, parabéns. Obrigada, Ellen. E esse e-book, ele não é para ser lido e deixado de lado, ele é para ser colocado em prática com constância. Essa prática é que vai trazer as mudanças. Como a Ellen acabou de citar, esse texto sempre me chamou muita atenção, mas ele sempre foi percebido pela maioria das pessoas de uma forma bem distorcida, né? A gente acabou entendendo que ama o próximo como a ti mesmo, a gente ficou ama o próximo e você não tem importância. Se anule, receba de Deus, transmita para o próximo, receba da fonte, transmita para o próximo, mas você não pode se olhar. Principalmente mulheres, né, que são ensinadas a se anular, a viver como se fossem, para ser uma boa mulher, você tem que ser silenciosa, você tem que aguentar tudo, porque isso é sabedoria, e isso está muito longe da sabedoria, né?
Esse amor tem que vir a partir desse transbordo, né? E também não é o que muita gente entende como amor próprio, que é eu viro uma egocêntrica e penso só em mim. Isso também não é amor próprio, né? É um desvio muito grande. Então, vou começar a leitura para a gente comentar. Então, vamos para a primeira prática. Prática do autocuidado. Reserve tempo para você. Isso não significa apenas um banho relaxante, mas cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual todos os dias. Sim, exige disciplina. Vamos falar sobre isso um pouquinho, Ellen? Que parece uma coisa bem pequenininha, né? E, na verdade, daí pode ter muita... porque a gente às vezes foca no físico, né? É verdade, é verdade. Pensa que é só ficar bonita exteriormente, se maquiar, usar uma joia, se perfumar e vai muito além, né? Muito além. Muito além, Vi, muito além. Essa prática do autocuidado é um zelo consigo mesmo, né? E não só na parte externa para mostrar, né? E sim cuidar da parte, né? Eu falo das gavetinhas internas, né? E aí nós temos aí o campo emocional, né? Temos o mental, né? O espiritual, tudo isso faz parte do autocuidado, onde temos que ter esse olhar com muito carinho, muita amorosidade. E, infelizmente, às vezes a pessoa está no piloto automático. E aí, Nem se conhece, né? Como que vai? eu já agi muito assim, sabe, Vi? Já agi muito assim. A preocupar de ficar bonita para o outro, né? Verdade. Se anulando. E aí é muito importante quando você tem consciência do autocuidado mesmo. Verdade. Por exemplo, às vezes a gente se arruma, passa uma maquiagem, um perfume que agrada os outros. O que que eu sei o que eu gosto, né? Eu sei o que que vai me fazer realmente feliz e satisfeita. Eu gosto mesmo de andar de salto com o sapato apertado. Eu gosto mesmo disso. Ou eu estou fazendo porque eu quero passar uma imagem. O que que alegra a minha alma? No meu caso, o que que me deixa feliz? Andar descalça, sempre andei descalça. E, embora muitas pessoas ficassem desconfortáveis, boa noite, Rosa Maria. Rosa, tá aqui, ó, com a gente, ela. Ai, querida Rosa, estou vendo aqui também que a terapeuta Jorgilene, ai, Sim, querida, amada, uma linda terapeuta aí, aliás, duas terapeutas, a Rosa também é uma grande terapeuta, nessa missão aí, dessa nave maravilhosa que estamos todos. Prazer ter vocês aqui, queridas. Obrigada. prazer. Bem-vindas, viu? Bem-vindas Pois é, mesmo. E gente. quem é O. Leão, Vi, também está aqui. É o Kleber, ele é psicólogo, terapeuta também, tarólogo. Ah, Ele prazer, Kleber. Seja bem-vindo. aqui só tem pessoas da área terapêutica conosco, isso é maravilhoso, né? Porque podem acrescentar aqui, se quiser deixando os comentários, conforme a gente for falando, essa parte da autenticidade, né? Do cuidar de si mesmo, como a gente disse, muitas vezes você vai contrariar as outras pessoas para você se agradar. Isso. Por exemplo, é muito desconfortável para muita gente quando me vê tirando os sapatos, porque eles machucam os meus pés. Então, eu acho muito confortável ficar descalça. Então, se eu saio no evento e tô ali no evento, terminou, eu amo ficar descalça. Então, é uma coisa que é uma coisa minha. Dá um exemplo, Erin, de uma coisa sua. Vocês têm coisas suas que pensem aí em coisas que você gosta muito, mas que pode ser que os outros não achem muito legal e que vocês fazem. O Bom, Kleber tem muito bom. Muitas vezes nós nos arrumamos para outros, compramos perfumes, roupas e nos ajeitamos para os outros e não buscamos se agradar e se amar. É verdade. Fala aí, Ellen, algo, bem a memória, algo que você faz e que é bom para você, mesmo que não seja desconfortável para o outro, mas que você se alegra muito, que sua alma se alegra. bom, eu gosto muito de me sentir bem, independente do que eu vou fazer. Por exemplo, jogar o lixo. Eu gosto de me arrumar, de me sentir bem, independente de jogar um lixo, mas eu vou arrumada. Não vou com a roupa ali que, eu tô arrumando, né, dona de casa, no papel de dona de casa, e vou ali desarrumada. Não, eu vou ali toda, né, gosto de me sentir bem, independente que seja para fora ou que seja para mim mesma. Por exemplo, estou em casa e aí sinto vontade de dançar.
É algo que me alegra muito. Não tem ninguém me olhando, mas não importa. É um autocuidado. Eu estou atendendo a minha vontade. E eu pego ali, ligo o som e começo a dançar sozinha, olhando no espelho, me admirando, cuidando, me acolhendo, independente se eu faço gestos, né? Então, são coisas assim que para o outro pode estar olhando e achar que é esquisito. Não importa. Importa é que eu estou cuidando dessa parte que sou eu. Me entendo e gosto. Estou me acolhendo. Exatamente. O Cléber fez um comentário aqui, ó. Eu, na minha área profissional, sempre ensino os meus pacientes sobre isso. Geralmente, vemos pacientes e consulentes com medo de se cuidar e mais preocupados com o que o outro vai pensar. É verdade. Nós somos ensinados, né, a nos encaixar no que o outro espera da gente e a gente esquece de viver será que eu sei o que eu mesmo espero de mim? Será que eu sei quem eu sou e o que me agrada? Né? No caso, a Ellen e eu temos em comum gostar de dançar, né? Sozinhas. Isso é uma coisa que nós temos em comum. Coloca a música e vai dançar. Sente a música e vai dançar. Já outras pessoas vão gostar de coisas bem diferentes. O importante é que você se conheça e se agrade, né? O cabelo que você gosta. Isso nós estamos falando agora de mais de coisas exteriores, né? Mas a gente também pode perceber o que eu me agrado. Será que eu me agrado de ir para uma lanchonete ou prefiro ir para um pôr do sol? Será que eu me agrado de estar em grupos grandes ou em grupos pequenos? O que traz alegria para minha alma? Será que eu estou trabalhando num lugar que me deixa desconfortável o tempo inteiro? Mas é lá que me disseram que vai ser bom para mim? Né? Então, são coisas que a gente pode ir ajustando no dia a dia e modificando para que a gente pratique o autocuidado, né? Que envolve todas essas coisas. O número 2, afirmações positivas. Encontre frases que ressoem com seu valor pessoal e repita todos os dias. Seja gentil com as palavras que usa consigo mesmo. Às vezes a gente fala, tem muita gente, eu já fiz, ô sua burra, você fez isso. A gente não fala assim com os outros no geral, né? Eu amo dançar. Aí, ó, ele ama dançar cumbia argentina. Não conheço essa dança. Oi, bem-vinda. Incane. Eita, será que eu vou acertar seu nome? Incane Chanakeneia. Seu nome é diferente, mas é bonito, bem bonito, diferente. Bem-vinda! É o que o Kleber disse. Aquilo que eu gosto de fazer para a minha alma me agrega no meu autoconhecimento e no meu crescimento pessoal. Exato, Kleber. Primeiro a gente precisa até saber o que a gente gosta, né? Porque às vezes a gente acha que gosta porque a gente está vendo os outros gostarem, mas a gente nunca olhou para dentro, né? Para saber o que realmente me alegra, o que realmente faz com que minha essência transborde, né? Que cuidado que nós temos com as palavras, né? Que a gente fala para nós mentalmente. O que a gente afirma para a gente, às vezes até no automático, quando erra, quando não deu certo, quando está sozinho, se sentindo só. O que você fala para você? Pois é, isso é muito importante, essa comunicação consigo, né? E olhar no espelho e ali tá, né? As mulheres têm muito disso. E às vezes não tá ali na fase, não consegue nem olhar no espelho. Eu falo isso porque eu já vivi essa fase também. Então, assim, olha no espelho e tá ali o nariz, começa a ver defeito em tudo. Em tudo! Em tudo e começa a colocar apelidos, né, onde não existe. Então, é muito importante onde você olha para você mesmo e aí vai refletir, né, no outro. E muitas das vezes, essa questão de você colocar apelidos, né, no outro, está refletindo em você. Exatamente. Né, do que você não gosta. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar. Por isso que é muito bom o exercício. Eu sempre oriento as minhas clientes a fazer esse exercício de amorosidade, de cuidado, de amor consigo. E olhar no espelho mesmo, não conseguindo, porque tem pessoas que não conseguem olhar. Certo. Olha no espelho para passar um batom, mas não está olhando, se enxergando. Está só passando um batom, fazendo a maquiagem. Então, é muito importante esse olhar independente. Você vai olhar para você mesmo, ter esse encontro com você e falar ali para você como você é linda, como você é apaixonante, seus cabelos são bonitos. Então, isso é maravilhoso, é muito bom. Além de você se sentir bem, você vai elevar sua vibração, sua frequência. É muito bom isso.
Esse exercício é... Estendendo isso, né, que a gente está falando mais em mulheres, mas estendendo isso aos homens, que as mulheres se condenam muito diante do espelho e às vezes o homem nem se olha diante do espelho ou então exagera em vaidade. O Kleber escreveu assim, ó: mulheres em relacionamento abusivo não se veem com grande potencial porque foram ensinadas a dizer que autocuidado é egocentrismo, exato. Sendo que a pessoa que fala isso tem medo dessa mulher forte. Exatamente. Porque o amor, aí entra o que o Cléber falou, o amor verdadeiro, ele não vai querer que a pessoa se torne um objeto de conquista apenas para seguir os seus desejos. O amor genuíno vai ressaltar as qualidades que essa mulher tem e ajudá-la, assim como ela também vai fazer isso. Então, quando a mulher está buscando a validação externa do parceiro, o homem também espera da parceira, o que vai acontecer? Se você não desenvolveu esse olhar para si mesmo, palavras amorosas, você tem feridas interiores, né, que te fazem ter as janelinhas da alma completamente sujas. Quando se olha no espelho, todos nós somos lindos, mas às vezes as nossas janelas estão tão sujinhas que a gente se olha no espelho e fala: eu sou feio, eu sou horrível. Eu vivi experiências na minha adolescência que quando eu me olhava no espelho, eu chorava do tanto que eu achava que eu era feia por causa das vozes de fora, que às vezes faziam críticas e eu absorvia muito, né? Nessa fase a gente busca uma validação. Então eu chorava porque eu era feia, eu era horrível, eu era horrorosa, eu era inaceitável, né? E à medida do tempo que o tempo foi passando, e eu fui estudando, e eu fui buscando me conhecer, hoje eu me aceito. E até muito pouco tempo. Eu me olhava no espelho e não gostava, não, do que eu estava olhando, não. Né? Mas hoje eu acolho essa pessoinha, acolho essa casinha que o universo proporcionou para ser minha morada, né? Que é o meu templo, que é a minha alma, tá aqui dentro. E esse maltrato que a gente faz consigo, às vezes é fruto de uma alma muito ferida, de autoexigências, né? Que a gente faz. Então, essas frases, essas autoafirmações: eu te amo, olha no espelho, eu te amo, você é linda, eu te aceito como você é. Você vai vencer, você vai dar conta. Você está ajudando, transformando. Quando você conversa consigo a si mesmo olhando no espelho, nos seus olhos, que são a janela da alma, você está transformando aquilo que você acreditou sobre si. Mas tem que ser uma prática constante, né? No começo vai ser difícil você olhar para o espelho e falar, né? Eu te amo, eu te acho linda. E fala: não é muito verdade, não. E aí a gente começa a fazer isso porque a gente vai limpando de dentro para fora e começando a se aceitar mais, né? É verdade, Vi. Verdade. Vamos para a próxima prática: conectar-se com o seu propósito. Quando você sabe quem você é e para onde está indo, o amor próprio flui naturalmente. Se pergunte-se: o que me faz feliz? O que me realiza? Busque terapia se for necessário, reprograme crenças subconscientes. Todos nós temos problemas. E os que querem resolvê-los fazem terapia. Né? A gente sabe disso, né, Ellen? Pois é, quem quer resolver, busca ali, né, a ajuda e sai daquele lugar de ficar só no julgamento, né? Que não vai entrar aqui, é um outro tema. Mas o primeiro passo é sair do lugar e buscar ajuda para poder realmente seguir o caminho, né? Para buscar o caminho de ser feliz e também de realizar, de se realizar, né? Porque muita gente, a gente percebe que está no local fazendo algo, mas não está realizado no que está fazendo. Adoecendo, né? Está adoecendo, tá fora ali do propósito, da missão. Mas aí é com o tempo, é com muito amor, com muito carinho consigo mesmo, que vai seguindo a intuição e vai montando o quebra-cabeça que falamos inicialmente para poder sair. E esse buscar ajuda faz parte para poder você encontrar. E hoje eu atendo muita gente, Vi, que está se desalinhado, sabe? Está fazendo algo, mas não está feliz no que está fazendo. E isso... Infelizmente, né, Ellen? Quer satisfazer a expectativa do pai, da mãe, do marido, do primo, do tio, da sociedade, né? Sim. E aí atende à expectativa do outro, mas não está, né, se atendendo primeiramente. E aí tem a questão que é necessário coragem para isso, né? Sair dos padrões impostos pelo que a gente chama de Matrix, né? Muitas vezes a gente fica preso só pelo dinheiro, porque a gente ouviu muito aquela frase: isso não dá dinheiro.
Isso não funciona. Você precisa, por exemplo, fazer um concurso público, ficar lá. Não interessa se você está feliz ou não, se você vai para lá todos os dias, cheio de remédio, porque você não gosta de estar ali, você está se matando porque você precisa daquilo ali. Sendo que o fluxo, isso não é o assunto agora, mas quando a gente vai, nesse processo que a Ellen acabou de comentar, a gente vai se alinhando com a nossa essência e com a fonte, o eterno, e a gente vai deixando as expectativas externas, as coisas vão fluir, porque a gente fica na mentalidade que tudo é muito restrito, né? Na verdade, tudo é muito abundante. E nós temos essas crenças, na verdade, nós vivemos, a maioria de nós vive crenças limitantes, né? A gente vive crenças de escassez, né? Quando você, por mais que pareça que é abundante, quando eu me agarro a uma coisa que está me fazendo muito mal, é uma crença de escassez muito forte, porque eu acredito que eu preciso estar em constante agonia, sofrimento, para poder ter o meu sustento, né? O trabalho tem que ser duro, tem que ser difícil, então muitas vezes a gente está fazendo isso com a gente não tem coragem de se olhar. É necessário coragem para essa jornada de se encontrar, né? De se reconectar-se consigo. E me veio à memória, eu gosto muito de vídeos de experiências de quase morte, né? E desses diversos vídeos de experiências de quase morte, 2 deles me chamaram bastante atenção nessa área. São pessoas que eram muito bondosas com todo mundo, muito gentis com todo mundo. E elas não percebiam que elas estavam se esgotando, se matando, se agredindo, se escravizando, e quando tiveram essas experiências de quase morte, tiveram lá do outro lado, elas tiveram uma experiência estarrecedora, que não é ruim, porque elas acordaram. Lá foi dito a elas se encontraram num lugar horrível, de tortura, de sofrimento, e elas perguntaram, por que eu estou aqui? Se eu sou bom com todo mundo. E a resposta que elas receberam, para o susto de quem nunca pensou nisso, é você é ruim com você. Do mesmo jeito que você, quando é ruim com os outros, você pode frequenciar um lugar ruim, quando você é ruim consigo mesmo, você também, a frequência que você conecta é com uma frequência de dor, de autoanulação, e você não vai sair daqui para um lugar agradável, porque é isso que você está vivendo, o desprezo por si mesmo, o abandono por si mesmo. Isso foi um sacode em mim, que vivia muito achando que estava tudo certo viver para os outros. Foi doído, né? Foi doído, mas necessário para poder realmente você assumir, né? Para olhar para mim, né? Para me conectar comigo, para dar o valor para a pessoinha que nasce e morre comigo, eu mesma, né? E muitas das vezes é necessário o caos para esse olhar. Para reorganizar tudo, né? Para colocar tudo no lugar. Infelizmente, não é, né, como gostaríamos que fosse. E o aprendizado vem dessa forma. É então, verdade. é uma dor inicialmente, mas depois da dor vem ali o refrigério, vem, né? Vem os entendimentos, né? Vem o amor, que aí você nem lembra da dor, como foi. É incrível, né? É impressionante. É tão impressionante isso, porque quando a gente passa por essas dores tão profundas, e a gente é muito julgado nesses momentos que a gente está atravessando dores que a gente nem, às vezes, compreende. Uma das coisas que eu descobri nesse processo é que a gente, quando passa por isso, a gente aprende a parar de se importar com o que o outro pensa. O que o outro pensa é dele. Ele vai julgar de um jeito ou de outro. Então, o que ele pensa é dele, é libertador. É muito doloroso, mas é libertador. Você passa a não se importar. Ai, que horror! Por exemplo, a coisa do andar descalço. Isso te incomoda tanto porque olha para você, né? Por que está te incomodando a minha liberdade? O que? Não é errado. Por que é errado? Então, a gente vai se tornando muito livre para a gente ser a gente, né? Às vezes a dor e o caos contribuem muito para isso, né? É verdade. A Andréia chegou aqui. Seja bem-vinda, Andréia. Que bom ter você aqui. Maravilha. Oi, Andréia. Estou vendo. Oi, meninas. Oi, Andréia. Aí, o Kleber falou, crenças limitantes de escassez e não merecimento. Exato, Kleber. A gente vive muito isso. E ainda, para concluir a questão do nosso propósito, para a gente chegar no nosso propósito, muitas vezes o nosso propósito não tem nada a ver. Também linda, Andréia. Obrigada. Não tem nada a ver com o que estão projetando sobre nós. E às vezes até a gente mesmo projetou. Está trazendo, um dos sinais eu estou ficando feliz quando eu trabalho com isso. Isso me faz parecer que eu não estou nem trabalhando. Eu trabalho com muita satisfação, eu me sinto revigorada. Ou eu estou carregando um peso imenso.
para me sustentar, para sustentar, né? Nós precisamos mudar muitas perspectivas, né, para gente. E nós, eu, Ellen, Andréia, Kleber, outros terapeutas que estão aqui, estamos nessa busca desse entendimento, estamos passando a entender isso, né? Por isso que eu e Ellen, somos apaixonadas por Jesus, por Sananda. Então, uma das coisas parece loucura, né? Porque a gente não está se ajustando ali aos conformes, né, do que é exigido. Então, Jesus, ele era muito livre, né? E aí, a partir dele, começaram a fazer religiões que botaram todo mundo de novo dentro da caixa, mas não é nosso assunto aqui, né? E aí, ele é liberdade. Foi para isso que ele nos chamou, para sermos livres. E essa liberdade, essa vida abundante que Jesus falou, ela parte disso. De a gente começar a se conhecer e se amar e se conectar com o nosso propósito, que nós não estamos aqui para apenas pagar boleto, né? Essa liberdade, Vi, é tão livre mesmo e é leve tudo que você se propõe a fazer, né? E que você está ali realmente de corpo e alma, aquilo se torna leve, você nem parece trabalho, mas é um trabalho. Tá tão leve que você, às vezes, fica assim desconectado. Ai, tá faltando alguma coisa. Porque é essa a proposta. Quando você está alinhado dentro do seu propósito, né, sai totalmente daquela configuração que, né, aprendemos. Você tem que sofrer, você tem que penar para você conseguir alguma coisa. Na verdade, vai se tornando alegre. A gente tem os desafios, mas é bem diferente do que a proposta, né? O Kleber falou que constantemente me permito aprender e evoluir constantemente. Realmente, nós precisamos fazer isso, Kleber. Vamos. É a nossa jornada aqui ter se permitir, Kleber, você está correto, se permitir aprender, né? Ser ensinável também. É verdade. Porque é uma outra virtude que tem pessoas que têm dificuldade de aprender e também de ser ensinado. Então, temos que estar nesse lugar de também ser ensinável, porque é essa jornada que estamos aqui para aprender, vivenciar de experiência e assim cada um ter a sua experiência e mudando de nível, né? No tempo de cada um, não é porque o outro fala e o outro, de repente, coloca, impõe, não. É no tempo de cada um, as coisas acontecem, é tudo leve, nada sobre pressão, tudo leve, as coisas acontecem, isso é maravilhoso. O Kleber falou ensinar e aprender sempre. Eu concordo, mas em parte, aprender e ensinar sempre. Primeiro a gente aprende, e do que a gente aprende, a gente passa para o outro, para que contribua também, né, com ele. Porque para a gente. Eu sei que a intenção dele não foi essa, mas eu só colocando o que é isso, né? A gente primeiro é sempre um aprendiz, sempre um aprendiz, sempre um aprendiz. Pôr em ação, a Rosa disse, exatamente. Aprender e pôr em ação, trazer para. Eu entendi, viu, que o Kleber colocou, e eu concordo com o Kleber. Sim, todos nós, independente aonde está, o lugar que está, sempre temos algo para ensinar. Outro dia eu estava falando, não lembro com quem, acho que foi essa semana, em uma conversa simples, seja na rua, seja em uma troca, em um atendimento, aquela pessoa, aquele cliente que estamos atendendo, ali está tendo uma troca. Eu estou aprendendo e também estou ensinando. Então, aquele versículo eu sempre uso, é uma faca de dois, sabe, gumes. Então, não tem como você... sim, você aprende e depois ensina. Depende, mas independente, cada um de nós temos algo a ensinar para alguém que não sabe. Se você já sabe uma palavra, você vai ensinar aquela palavra para aquele outro que não sabe. E assim vai acontecendo. Então, eu entendi. A questão é só que eu preciso aprender, porque se não tiver no meu arcabouço, não tem como eu repassar. É só essa questão, né? Que eu falei. E você falou mesmo, por exemplo, se eu, às vezes eu sei amarrar um nó e o outro não sabe, né? Então a gente está sempre... são pequeninas coisas, não são coisas grandes, né? Sempre... Bem-vinda, viu, Camila? O Kleber disse assim, não gosto de guardar conhecimento para mim, gosto de ensinar e aprender. Quando ensino, eu aprendo também. É o que a Ellen acabou de comentar exatamente, Kleber, tá certo. Vamos agora para a próxima prática. Prática da gratidão. A gratidão que tem sido tão falada, né? Todos os dias, faça uma lista das coisas pelas quais você é grato. Isso reforça sua autoestima e ajuda a relembrar suas conquistas. Se achar que não tem, comece agradecendo porque você respira. Pelas pernas, pela sua digestão perfeita, sempre há pelo que agradecer.
E aí nós vamos fazer aqui uma sugestão para você que está vendo a nossa live. Comece a fazer isso mesmo. Se você fala, eu não tenho nada para agradecer agora. Agradece que você acordou. É uma prática. Você vai começar a perceber coisas pequeninas, né? Porque eu posso ver, porque eu posso falar, porque eu posso respirar, porque eu posso ouvir, porque eu posso me sentar e levantar sozinho. Porque eu posso levar a colher na boca, porque tem gente que não pode, precisa de outro para levar. E por aí vai. São pequeninas coisas que a gente pode observar. Porque eu tenho uma pele que não se racha todos os dias. Como tem pessoas que têm doenças que a pele dessa pessoa se racha de tomar banho, se queima de tomar banho. Você toma banho sem queimar sua pele, sem rachar a pele. Você toma banho sem sentir dor. Você não sabe o que é não poder ser tocado pelo outro que a sua pele rasga. Tem gente que tem esse tipo de doença. Tem gente que nunca viu nada. Tem gente que nunca pôde falar. Outro dia nós atendemos um cliente que nos contou uma história de uma pessoa uma criança que fica parada, ela não fala, ela não reage, ela precisa de alguém para fazer tudo por ela, né? Então, se a gente parar para olhar o tanto que a gente tem, né? Para agradecer, e às vezes a gente não agradece. É uma prática que a gente pode pegar mesmo, fazer. Eu te convido a fazer isso, anote 10 coisas. Pela manhã, quando você acorda, não tenho tempo, tem, só não é prioridade. Então anota. E saber que essa prática está dentro das 10 práticas eficientes para desenvolver o amor próprio. Olha que Sim. tremendo. Você parar ali, no momento que você acorda, né? Sai do automático, acorda atrasado e já acorda pensando, já pega o celular. Por que não? Antes de tudo, agradecer. Agradecer pelo cobertor que você ali se aqueceu, pelo lençol que estava na sua cama, o colchão quentinho que você, macio, que você dormiu. Eu tenho vários insights, vai acontecendo comigo assim no dia a dia e eu vou tendo os insights e ali uau, e eu agradeço. E quando eu vou fazer, né, o número 1, o número 2, é o momento que eu mais... Que maravilha, não é? Nossa, mas eu agradeço tanto, eu agradeço ali por estar fazendo o número 2, eu agradeço. Eu agradeço. E olha que interessante, Ellen, isso que você falou, eu tive problema, né, de funcionamento intestinal por muitos anos, era uma coisa que eu repetia padrões, né, da minha ancestralidade, eu reprogramei, hoje meu intestino funciona todos os dias, certinho, maravilhosamente. Gente, tem coisa que... Não, agradece. Se o intestino funciona direitinho, seu aparelho urinário está funcionando direitinho, agradece. Aí eu vou agradecendo, Vi, todos os órgãos e vou abençoando cada órgão do meu corpo. Abençoo o sistema digestivo, abençoo o sistema cardiovascular, abençoo o sistema circulatório, abençoo todos. Então, assim, agradecer é o princípio, é a oração, né? Para ali e só agradece. É a oração verdadeira. Eu costumo dizer que é a oração verdadeira. Agradeça. Aí a questão é que às vezes a gente fala de agradecer as coisas que estão boas. Nós citamos aqui, né, acordar pela manhã e agradecer. A gente até sugere, tem um caderninho que é bom fazer à mão ali, do lado da cama, quando se acorda, antes de fazer qualquer coisa. Escreve, não sai no automático. E dentro da gratidão é em tudo dar graças. Às vezes a gente não compreende determinadas situações que são muito desconfortáveis para o que nós consideramos bom. Mas se a gente mudar a perspectiva e conseguir agradecer por aquela dor, conseguir agradecer por aquele desconforto, tudo vai vir trazendo para nós um aprendizado, né? Agradecer porque, às vezes, você não consegue, por exemplo, parar. Você está numa atividade intensa e achando que precisa fazer, e aí a bondade do universo te para com alguma coisa que para você refletir, pensar em si mesmo, entender que sua vida não é um pagar boletos, não é um automático. E aí, quando você adoece, se você consegue parar, refletir e agradecer, qual é a oportunidade que eu estou recebendo, né? Com essa gripe aqui que me parou, né? Agradecer mesmo em tudo, achar o que agradecer, perceber o que você vai agradecer, né? Que às vezes a gente não percebe. E às vezes, antes de perceber, eu não entendo essa situação, mas eu agradeço e quero aprender o que for preciso, o mais rápido possível. Com gratidão para poder sair dela. Não é a gratidão burra, não é, sou grato, sou grato. Não, pensa, reflete. O que traz para você? E acha razões genuínas para agradecer, né?
Verdade. Vamos para outra, a autocompaixão. Trate-se como você trataria um amigo querido. Seja mais suave consigo mesmo, principalmente nos momentos de falha. Desenvolva a autogentileza. Observe quais são as frases que fala para si mesmo quando falha e erra ou erra. Como é que a gente se trata quando a gente falha ou erra? Vocês são gentis que estão aí com a gente? Quem aqui já... é, eu sou burro, eu sou burra, né? A É, gente já passamos por situações que ali não saiu ou errou e foi... ô Tonga, ô Tonga. A gente fala, às vezes consigo, né? É, é. E aí vai e se permite, né, com essas declarações. Então, uma prática excelente para corrigir, né? Tudo bem se aconteceu, eu estava ali em um momento que não estava bem, mas hoje temos uma outra consciência e vai elaborando, né? Vai freando a língua. E se tornando mais gentil um pouquinho, né, consigo mesmo. Sim, É, porque essa parte da autopunição, né, na fala, é porque às vezes a gente compreendeu que a gente precisava ser muito perfeito, né, e a gente se torna autoexigente, autopunitivo, né? Às vezes a gente nem exige dos outros, mas consigo mesmo tá aquela vozinha que você tem que. Ó, o Kleber colocou aqui, ó, uma grande aprendizagem. As autocobranças e autoexigências são exemplos de quebra da autocompaixão. É verdade. Exatamente isso, Kleber. A gente, se não for gentil consigo mesmo, a gente acaba vivendo numa pressão muito constante, né? Que a gente coloca sobre si e aí errou. Ai, eu sou um fracasso. Ai, e tá sempre se condenando. E a gente tem que ser o nosso maior apoiador, né? Aprender a tirar esses entulhos que a gente carrega, né? E entender que o erro, né? Porque às vezes a gente foi muito punido quando errava, quando era criança. Então, às vezes, a gente vai entender que o erro, ele não é uma coisa ruim. Ele pode ser usado para um trampolim, né? Para um aprendizado maior. verdade, verdade. E aproveitar com a prática aí da primeira que iniciamos, né, do Sim, autocuidado, do 2, né, afirmações sim, positivas, e corrigir, e ser mais amoroso, acolhedor sim, consigo mesmo, né? sim. Sempre, né? Não é uma coisa muito comum, né? A gente está sempre ali, nem que seja mentalmente, mas isso faz parte de autoacolhimento e são práticas que vão fazer muito bem para a gente sair, às vezes, de um processo de depressão, de ansiedade constante, né? Isso tudo colabora, né, com a nossa cura de todas essas questões que a gente está enfrentando, de viver nas expectativas ilusionistas, né? De que a vida dos outros está mais perfeita e se comparar. E não é bem assim, né? Uhum, Cada um tem verdade. seu processo. Aceitação radical. Aceitar suas imperfeições e abraçar sua história é um passo gigante no caminho do amor próprio. Todos têm altos e baixos. E isso não diminui seu valor. Cada um tem uma história, né? Às vezes a história do outro parece tão mais bonita, né, do que a nossa. Mas quando nós começamos a valorizar a nossa jornada, ainda que ela não seja de acordo com as expectativas que a sociedade impõe, aí a gente vai, quem entrou? A Tassiana. Oi, Tassiana, bem-vinda. Bem-vinda aqui à nossa live. Deixa eu ler essa frase aqui do Kleber, não, foi da Rosa, ó. Quando erro e é repetitivo, vou buscar entender o porquê. Procuro não me autopunir, e sim buscar ajuda na terapia. O que admiro é minha perseverança. Nunca desisto. Tudo tem saída. Exatamente. Tudo tem saída. Sempre tem saída. A perseverança é um ato de amor próprio. É não desistir de si, né? Verdade. E isso é admirável. Eu e Ellen também somos perseverantes, como você, Rosa. E a perseverança eu acho que é uma das formas de ser amoroso consigo mesmo, né? Não desistir, porque às vezes a gente se cansa e às vezes dá vontade de largar tudo, tudo, tudo para trás. E esse processo, né, que a Rosa falou que do repetir, né, ele se repete até a gente aprender, né? Porque o que está fora, né, a gente sabe que é a manifestação do que eu carrego dentro e do que eu preciso ainda aprender. Então, quando se repete, né, porque eu ainda não aprendi. E a atitude que a Rosa falou é uma das atitudes mais corretas. Ao invés de se punir, de achar que está todo mundo contra si,
mesmo, que o mundo está contra si, e isso não é uma coisa automática, é um processo também, né? A gente descobrir o que é que eu preciso buscar, o que é que eu preciso encontrar. Não na minha mente. A nossa mente, eu gosto muito de falar sobre isso, que a nossa mente, os nossos pensamentos conscientes são só 5 a 10% do que nós carregamos. O que está nos regendo é o que a gente não sabe, que vem da infância, que vem de um ancestral, e a gente, às vezes, está preso naquilo que não entende. Então, a busca pelo autoconhecimento, por uma terapia, é realmente um dos melhores caminhos, né, para a gente se encontrar, Rosa. É uma Tudo tem atitude saída. nobre, né, Vi? Uma atitude nobre você, quando perceber, né, ao invés de se autopunir, isso acontecer, buscar ajuda. É uma atitude nobre, porque muitos ficam resistentes, né, em buscar ajuda, em buscar uma terapia. Então, hoje, ainda bem que tem muitos, né, terapeutas profissionais nessa área aí, para ajudar, porque as pessoas, às vezes, ainda têm aquela, sabe, uma crença ali, ao Resistência, invés né? de, né, resistente, ao invés de buscar ajuda, fica ali se autopunindo e não resolve. Aí cria aquele ciclo repetitivo, realmente, porque não consegue sair, precisa de ajuda, É, mas resistente a se permitir, né, ser ajudado. E a ajuda é. só vai realmente servir quando a pessoa realmente se abre para ser ajudada. Exatamente. E o terapeuta, né, falando isso que você falou, a pessoa se abre para ser ajudado. Todo terapeuta é um facilitador daquilo que você se propôs a viver, né? Vai encontrar onde é que está, ajudar você a encontrar, mas parte é do terapeuta, outra parte é totalmente do compromisso que você tem consigo mesmo, de desenrolando esse novelo e se descobrir. Às vezes vai demorar um ano, às vezes vai demorar 6 meses, às vezes vai demorar anos, né? E o importante é não desistir. Hoje nós temos as terapias breves que trazem resultados rápidos, que é o que eu trabalho, a Rosa trabalha, Kleber trabalha, a Andrea também, que estava aqui com a gente, que eu não sei se ainda está, trabalha. Então, são essas terapias breves, encurtam esse tempo de procura, né? E essa jornada que às vezes é muito difícil. Né? Mas, como a Ellie falou, muita gente ainda entende que terapia é coisa para doido, né? Não é coisa para doido. Na atual conjuntura da Terra, quem é sábio, quem fica curado, realmente é quem procura uma terapia e procura se olhar. Porque quem não se olha, a maioria está tomando um remedinho para sobreviver. Porque de um jeito ou de outro. Se a pessoa não se olhar, ela vai se anestesiar, ou ela vai buscar no álcool, ou ela vai buscar em diversões frenéticas, ou ela vai se anestesiar vendo filme e vai continuar doendo, ou ela vai ter coragem de olhar realmente, profundamente para si mesma e começar a viver essa leveza que a gente vai descobrindo, né, quando vai se conhecendo e se permitindo se amar, né, parar de viver naquele ciclo de repetição de dor constante. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Verdade, Vi, verdade. Isso aí é muito relevante. A Rosa falou que para mim é uma virtude. Verdade, Rosa. Realmente é uma virtude. Vamos agora para. Nós temos outras práticas, mas vou ler a última agora. Lica, bem-vinda. Mais uma prática de autoamor, de amor próprio. Invista em você. Dedique tempo e energia em sua educação, em aprender coisas novas, em crescer e evoluir. Isso fortalece a sua confiança. Acredite em você, se descubra. Pare de se comportar, de se comparar. Você é único, né? Esse investimento em nós mesmos, às vezes a gente não... Para investir em nós precisamos acreditar na gente, né? Às vezes a gente está esperando que alguém lá fora acredite na gente para a gente investir na gente. Nosso maior investimento tem que ser em nós, né? E ainda que todas as vozes lá fora não acreditem em você, desenvolva essa crença em si mesmo. Se for necessário, olhe para a sua criança que foi ferida. Se for necessário, olhe para os padrões que você carrega, de mulheres, por exemplo, na família, que sempre se anularam. Mas há como sair. Nós sabemos, né, Ellen? Que há como a gente quebrar esses padrões. Que há como a gente se resgatar, começar a acreditar em si mesmo, calar as vozes externas e dar mais atenção para a voz interna, para dar atenção a essa voz interna. É necessário ver onde é que está as prisões, né? Onde tem prisões?
Porque às vezes eu gosto muito da frase, né? Passado não curado não é passado. Tem gente que fala, ficou no passado. Se você não curou, não está no passado. Está dentro de você, no seu subconsciente, te controlando, te prendendo, te bloqueando. E infelizmente é assim, mas a maioria de nós não tem essa informação. O Né? importante é estar no aqui e agora, né? O momento que importa é o aqui e agora. Se aconteceu e que deixou marcas, traumas que a maioria de nós, né, carregamos, o importante é esse investimento parar para olhar, né? O maior investimento, Vi, é a escuta interna. Exatamente. O maior investimento que podemos colocar aqui nesse item que você falou aí, investir em você, é a escuta interna. Porque temos muito para ouvir, né? Se auto-ouvir ali. E cada coisa que você vai ouvindo ali, você vai acolhendo, vai abraçando, né? Vai transmutando. Porque se você faz esse investimento, você vai fazer o maior investimento da sua vida para outras coisas aparecerem, abrir portas para outras coisas. Então, assim, a escuta interna é valiosa. Você que está aqui, Lica, querida, muito bom ver você aqui. Partir para essa escuta, ouvir você, aprender, né? Quem aqui gosta de ficar só? Eu. Aprender esse lugar de você estar ali, para você olhar para você, se amar, né? Se namorar, né? Aprender algo novo, né? Como você citou, abrir espaço para o novo chegar é muito importante e muito valioso para esse desenvolvimento do amor próprio. O amor próprio é essa parte de investir, né, em si mesmo. Às vezes a gente pensa que é só, como foi dito aqui, né, a aprender educação. Mas essa aprender coisas novas pode ser como você gosta, por exemplo, de trilha, investe em você, vai fazer uma trilha, né? Você gosta de pintura, você gosta de arte, você quer aprender a tocar um violão, você quer aprender uma língua nova, investe naquilo que a sua alma se alegra, né? Se desafia a se desenvolver. Isso faz você descobrir mais sobre você mesmo. Que às vezes a gente não se permitindo, porque muitas pessoas, tem outra coisa que me veio aqui, né? Muitas pessoas, quando chegam aos 30 anos dali para frente, ele pensa que acabou. E não, eu tenho uma senhora que eu acho ela lindinha, eu não sei o nome, 90 anos pulando de paraquedas. Realizou o sonho com 90 anos de pular de paraquedas. Tem gente que realiza sonhos fazendo uma faculdade aos 80, aos 90. O importante é continuar vivendo, porque não existe isso de tempo determinado e acabou. Enquanto você está vivo, você está aqui para aprender, para se conhecer, para se amar, para viver, para namorar, para aquilo que faz. Não namoros tóxicos, gente, por favor. Para namorar alguém que te traga mais alegria para a vida. Se você está atraindo pessoas tóxicas, se cure primeiro. Para você não ser um codependente, não precisar de alguém que te faz mal, né? Então, tudo isso são algumas das práticas que estão no e-book, no meu e-book Amor Começa em Você, sobre como fazer bem para si mesmo. E a gente acha que se quiser fazer mais algum comentário, aí nós estamos chegando no fim, né, da nossa live, que foi, eu amei a sua participação. Falar desse assunto é gostoso demais. Flui que o tempo passa que nem percebemos, né? Para finalizar, eu vou acrescentar aí uma prática, né? São várias, Sim, mas eu vou acrescentar uma, são técnicas. Técnicas aí sim. maravilhosas, energética, vibracional, que nós temos que ajuda, né? A tratar, a nos curar. Então, temos aí várias técnicas, como terapeuta que existe aqui, podemos recorrer a várias técnicas, como Reiki, né, como apometria, como comandos de limpeza emocional, para tratar e ajudar nesse linear aí que é tão delicado, você se amar, né? Cuidar do seu amor próprio. E a gente tem a nosso favor essas práticas. E aí você parar ali naquele tempinho, do investir nesse item que você falou, do investir em você. Parar e fazer essas práticas, ao invés de estar em locais, muitas das vezes tem pessoas que não conseguem estar sozinha, acha que estar feliz tem que estar acompanhado, tem que estar com pessoas. Se reserve, se sua cabeça, se o pensamento está
gritando, e se você está ali agitado, tire um tempo, reserve um tempo e faça ali um breve momento de meditação, dessa escuta interna, que você com certeza vai sair melhor e vai vir outros insights, vai ter clareza da direção que você seguir. Então, essa é a minha dica para você. Foi muito bom vir. Gratidão por esse momento precioso, falar um assunto tão essencial para nós, de receber aí também dicas aí dos nossos queridos, amados colegas, terapeutas. Muito bom, amei, viu? Gratidão aí pelo convite. E o Kleber disse aqui, ó, toda prática que faz bem enobrece e faz bem para o corpo, alma, emocional e espiritual. E aí, acrescentando o que você falou, que eu não tinha pensado, mas que é realmente para você entrar nesse estado de presença na correria, que todo mundo anda, uma coisa que a gente também, que é simples, respiração consciente. Pare, né? Essa meditação que Ellen falou, você pode tirar ali 1 minuto, 2 minutos, respira, puxa o ar, prestando atenção nesse ar que está entrando no seu pulmão, agradece por esse ar que está entrando, enquanto presta atenção, respira conscientemente, você faz isso todos os dias sem prestar atenção. Puxa o ar, segura um pouco, sente o ar dentro de você, solta o ar. Por exemplo, você pode fazer uma respiração de 3 a 4 tempos. Você puxa o ar, segura o ar. E depois conta também em 4 tempos, depois solta. Isso já vai te acalmar, te trazer para o presente. Você pode fazer essa respiração e presta atenção no seu corpo, no pé, na perna, no braço. Isso por si só já vai trazendo uma consciência de si mesmo. Onde está doendo no seu corpo, onde precisa relaxar. Se conecta com quem você é. Sente como é que está seu coração, se está triste. Se permite se sentir, se conhecer. Que parte do meu corpo que dói, que eu nem percebo? Está tudo bem com o meu corpo? Ele está pesado? Ele está leve? Quando você faz essa simples prática, é uma meditação. Você está prestando atenção em você e trazendo você para o aqui e agora. Nem lá na frente, nem lá atrás. Porque o que está na frente você não vai resolver, né? E o que está lá atrás você pode curar. Então você pode ficar no aqui e agora, fazendo isso diariamente. Isso também já é maravilhoso. É uma prática maravilhosa que vai acalmando, você oxigena o cérebro. Você presta atenção, você entra em alinhamento, a parte direita, a parte esquerda do cérebro, tudo isso vai te dando estado de centramento. A respiração, às vezes você não sabe nem respirar, porque está tão angustiado que nem respira direito. Então, só a mente está tão barulhenta que não consegue. Deixa os pensamentos fluir. O importante é você estar ali, dedique 3 a 5 minutos, é o início para você acalmar a alma e ir para o trilho, para o centro, e você terá a clareza que você precisa para você ter direções na sua vida. Gente, gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente na live, que caíram. Kelly. Que bom, Kelly, você aqui, queridona. Uma linda terapeuta também, vi a Kelly. Ah, bem-vinda também, Kelly. A gente vai deixar gravado aqui a live. A gente agradece a presença de vocês que ficaram aqui conosco. Foi uma live para mim muito agradável, assim, os comentários todos muito bem-vindos. A sua participação, Ellen, gratidão por aceitar o convite, minha amiga. Um beijo no coração, gente. E tchau. Muita paz a todos nós. Boa noite.